Olá, bem-vindos à Casa da Democracia. Hoje estamos recebendo aqui na sala com Cristiano Marona. Muito bem-vindo. Cristiano Marona, ele é advogado, membro do Conselho Consultivo do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e presidente da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Para conversar hoje aqui com o Cristiano, a gente tem duas participações especialíssimas. Ao meu lado, a Maria Tereza Cruz, vulgo TT, da Ponte Jornalismo. Isso aí. Muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma E o vez. Denis Russo Burgerman. Correto. Correto? Acertei? Ó, Certinho. Mais ou melhor menos. que eu. Jornalista, hoje colunista do Nexo Jornal, com algumas experiências importantes no tema que nos traz aqui esta noite, esta tarde, este fim de tarde, né? experiências jornalísticas, que fique muito claro na cobertura de drogas. Então, muito bem-vindo a vocês. Lembrando que esta entrevista, na segunda-feira, estará no nosso site, da Casa da Democracia, transcrita. E agora vocês podem acompanhar, então, a transmissão aqui ao vivo pelo Facebook. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta e depois a gente coloca na roda aqui, que tem a ver com uma cobertura que a gente fez essa semana. Nesta segunda-feira, a Casa da Democracia, junto com o Intercept, publicou com exclusividade uma pesquisa, a maior pesquisa já realizada no Brasil sobre o uso de drogas, feita pela Fiocruz, que estava há 2 anos e meio embargada, censurada, engavetada pelo governo federal. Então eu gostaria assim, de começar a entrevista de hoje perguntando aqui ao Marona se é normal engavetar uma pesquisa e por que essa pesquisa foi engavetada, se você seria capaz de responder esta pergunta. Bem, boa noite a todas e todos. Queria agradecer o convite do Camilo para estar aqui na Casa da Democracia. Aliás, estar na Casa da Democracia é um alento nesse momento que nós vivemos, né? E eu quero cumprimentá-los também pela divulgação dessa matéria tão importante que trouxe à luz uma pesquisa que estava censurada há mais de 2 anos, né? Me parece que o motivo do embargo da pesquisa tem a ver com o fato de que ela não confirma um mito, digamos assim. Nessa palavra ela tem que ser utilizada com muito cuidado hoje em dia, mas um mito de que o Brasil vive uma epidemia de drogas, em especial em relação ao crack. O que a pesquisa mostra é que há sim números significativos em relação ao consumo de drogas no Brasil, mas nós estamos longe de viver uma epidemia de dependência ou de uso problemático. E quando nós analisamos os números, nós percebemos que hoje o principal problema de saúde pública em relação a drogas no Brasil é a questão do álcool, que é uma substância muito pouco regulada. Inclusive, há iniciativas em gestação no sentido de buscar uma melhor regulamentação do álcool, né? Por exemplo, não faz sentido que hoje em dia exista algo como a festa open bar, que nada mais nada menos do que um incentivo à intoxicação aguda por álcool, né? Não quero aqui ser moralista nem ser careta, mas evidentemente que nós precisamos de regras em relação ao consumo do álcool. Outra questão importante em relação ao álcool é o fato de que ainda hoje a propaganda do álcool é permitida, o que é também um incentivo ao uso de uma droga perigosa. Evidentemente nós não queremos proibir que as pessoas adultas e capazes possam fazer um consumo responsável de bebidas alcoólicas, mas entendemos que hoje o modelo regulatório do álcool deixa muito a desejar. E em relação ao que a pesquisa mostra sobre as drogas ilegais, nós temos aí indicações que podem nos ajudar a construir uma política de drogas mais eficiente. No julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal, que deve ser retomado em breve, sobre a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal, que é o recurso extraordinário 635-659,
os votos dos juízes que já votaram, né? Então Gilmar Mendes especialmente, o Barroso e o Fachin, mencionam que para construir uma política de drogas eficiente, nós precisamos conhecer o padrão do consumo de drogas que existe no Brasil. E para isso são necessárias pesquisas como essas, né? Até para que, se eventualmente haja ou exista algo de errado em relação a essa pesquisa, que isso seja discutido publicamente. A pior coisa que podia existir é uma pesquisa engavetada que ninguém conhece. Agora que a pesquisa está na rua, que as pessoas têm acesso aos seus dados, inclusive a crítica pode ser feita, se for o caso, com mais fundamento, né? De qualquer forma, a divulgação de uma pesquisa como essa é um alento na medida em que somente com informações baseadas em evidências científicas, como é o caso de uma pesquisa como essa, é possível construir uma melhor política de drogas. Posso falar? Conversa de vocês, quando um atropela o outro é melhor ainda. Então, assim, a gente vai fazer na ordem é bem hoje. Informal, o negócio. Você conhece. Exatamente. É que você citou, Marona, dois elementos que eu julgo muito importantes. A região da Luz, no centro de São Paulo, que é conhecida, infelizmente, como Cracolândia, eu acho bem questionável, inclusive, o uso desse nome, mas, enfim, que é o local de cena de uso de crack no centro de São Paulo. Eu acompanho a situação da Cracolândia desde os tempos de Kassab, então eu conheço relativamente bem a situação de lá. Recentemente, eu fiz uma entrevista com o psiquiatra Flávio Falcone, que trabalhou muitos anos lá e acabou sendo demitido, inclusive, pela gestão do Dória agora, né? Enfim. E ele comentou fundamentalmente isso. Ele falou assim, é curioso porque na Cracolândia o problema é o álcool. Ele disse, na minha experiência trabalhando na cena de uso, as piores brigas, as situações de tentativa de homicídio, as situações piores é por uso de álcool, não o uso de crack. Isso me rememora uma outra conversa que eu tive há alguns anos com uma pessoa que disse, o morador de rua acaba incorrendo no uso de álcool, mas nem sempre no uso de crack. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Olha, a sua pergunta é muito interessante porque ela nos ajuda a desmistificar, não é? E a tentar enxergar a realidade como ela é. O professor Carl Hart, que é professor da Universidade de Colômbia, um dos maiores especialistas em drogas, né, na parte bioquímica, ele esteve no Brasil algumas vezes visitando ali a região da Luz e ele dizia que chamar aquela região de Cracolândia é uma forma de invisibilizar o real problema. Porque quando você fala Cracolândia, você está atribuindo a responsabilidade à substância, ao crack, né? E o crack é uma substância neutra, quer dizer, o crack ele não anda, ele não se move, ele não tem vida própria, né? E o fato é que a plataforma brasileira de política de drogas fez uma pesquisa preliminar de avaliação do programa de braços abertos, uma pesquisa coordenada pela professora Taniele Rui, com a participação do Maurício Fiore e do Luiz Fernando Toffoli. E essa pesquisa mostrou que a maioria das pessoas que estava ali na região da Luz e que aderiu ao programa de braços abertos já tinha, por exemplo, passagem pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, né? Então o que a gente percebe é que as pessoas que estão ali e que eventualmente fazem o uso do crack, o crack é muito mais uma consequência do que uma causa, né? Quer dizer, a pessoa para chegar àquela situação, para chegar a uma situação de morar na rua, ela já rompeu vínculos com a sociedade, com a família, com o trabalho e, como você mencionou, há um contexto de uso de várias drogas, né? Um poliuso de drogas. E certamente o álcool é, digamos assim, a porta de entrada para o uso de outras substâncias. E o Carl Hart ele dizia também que para pessoas que moram na rua, que não tem uma casa, que não tem onde morar, o crack ele é muito útil, né? Porque ele resolve o problema da fome e o problema do frio. Então, a questão do crack ela tem que ser compreendida para além do preconceito que essa substância acabou conquistando, né? Como a representação de todos os males, né? Inclusive, no governo Dilma, em 2011, iniciou-se um programa chamado Crack é Possível Vencer, que evidentemente deu errado porque focava na substância, né? Então, parece que essa compreensão da complexidade do fenômeno do uso de drogas e a compreensão de que situações como a que existem na Luz
não serão resolvidas por uma abordagem que foque a substância, mas por uma abordagem que promova inclusão social, né? Aquelas pessoas, elas estão sofrendo a exclusão. O consumo de crack está inserido nesse contexto de exclusão. Não adianta focar o crack, é preciso focar a exclusão e promover medidas de inclusão. Por isso o programa de Braços Abertos, que a prefeitura, liderada pelo Fernando Haddad, promoveu, foi tão importante e tão inovador, porque era um programa que não focava na substância, focava na inclusão, focava em proporcionar condições de vida minimamente dignas para essas pessoas, por meio de uma renda e um trabalho, por meio de uma moradia e por meio da alimentação, coisas básicas que qualquer pessoa deveria ter direito, né? Então, me parece que esse é um caminho a ser seguido quando a gente pensa na questão das drogas, né? Quer dizer, é preciso promover a inclusão. Marona, posso fazer uma pergunta? Você está aqui, você dirige a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e você vem aí e junto com um monte de gente, com essa articulação de organizações, defendendo uma lógica diferente para a política de drogas, baseada em evidência, baseada em melhores práticas. E eu acho que a gente começou essa conversa por um lugar interessante, né? Uma história de dados que estão sendo escondidos. Que é bastante representativa do nosso tempo, né? Cada vez menos política pública é feita com base em evidências. A gente vive um momento complicado, não é só nessa área, mas tem uma espécie de guerra de parte do sistema político contra os dados. Exato. Né? Não é só essa pesquisa, né? A gente viu ontem um ataque ao IBGE. Né? Esses dados de desemprego, a gente não pode usar esse tipo de coisa. Eu queria, assim, você construiu um pouco essa atuação e essa organização construiu essa forma de atuação com base nessa ideia de que se a gente souber os dados, souber como é que é o melhor jeito de trabalhar, a gente vai conseguir melhorar as questões. O que muda nesses tempos de hoje? E assim, o que muda em termos estratégicos? Não dá para esperar avanços nesse momento? Ou será que dá? Ou será que tem que aprender um jeito novo de trabalhar? Olha, sua pergunta é muito bacana, Denis, porque ela toca realmente num dos dilemas que nós vivemos, né? Aliás, quero te cumprimentar pela matéria na revista Época sobre o curso de filosofia online do professor Olavo de Carvalho, que você frequentou, né? Falando em usos problemáticos. A matéria está muito bacana. E quem precisa de pesquisa quando tem Olavo de Carvalho? Liga para ele, pergunta qual é a melhor abordagem. Né? E eu acho que é um pouco isso que a gente está vivendo, né? Hoje em dia há um desprezo pela evidência científica quando essa evidência científica não confirma o dogma pessoal, né, que a pessoa professa. E a gente tem esses extremismos, esses fanatismos, uma postura quase de, enfim, uma seita religiosa, né? E um ataque a quem pensa de maneira diferente. Então, as evidências científicas em matéria de drogas são o fundamento essencial para que se construa uma política capaz de respeitar direitos humanos, que promova de fato a saúde e que, de alguma forma, nos auxilie a enfrentar essa situação. A verdade, e eu sei que você sabe disso, já escreveu sobre isso inclusive, a relação entre substâncias psicoativas e seres humanos é o que os cientistas sociais chamam de uma constante antropológica, né? Quer dizer, em todos os momentos da história da humanidade, o ser humano fez uso de substâncias que alteram a consciência ordinária por diferentes razões, né? E essa relação nunca foi marcada pela violência. O que introduziu a violência nessa relação foi a opção pela guerra às drogas, que tem pouco mais de 100 anos, né? No entanto, esse é um assunto de tal forma enviesado pela ideologia, né? E é interessante também que a gente vive um momento em que a ideologia ela é denunciada de um lado e de outro lado ela é invisibilizada, né? Como se fosse possível uma neutralidade ideológica em relação
a qualquer assunto. E a gente sabe que não, né? Quer dizer, qualquer pessoa tem viés. Eu aqui estou defendendo um ponto de vista que evidentemente tem um viés. Eu me explico, eu me fundamento, eu tenho evidências que procuram fundamentar esse posicionamento. E é esse o trabalho que a plataforma vem fazendo. E a plataforma é um trabalho coletivo, quer dizer, eu faço parte desse trabalho junto com um monte de gente, você inclusive ajudou, continua ajudando a construção desse trabalho. E o que nós defendemos é justamente isso, que para que uma política tenha um efeito positivo, ela precisa de fato estar baseada em evidências científicas. O momento em que a gente está vivendo, em que a evidência científica é demonizada, né, é queimada na fogueira, realmente as coisas ficam complicadas. O Lenny Streck, ele tem uma frase que ele diz assim: o Brasil, depois de sediar a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2016, está sediando agora a Idade Média. Né? Então, de fato, fica difícil... Lenny Streck, jurista, né? Exato. Um retorno ao Estado pré-moderno. O que é a plataforma? Eu queria só que você... O que é a plataforma? Depois a Inês, está na fila já. Nessa temática aí também. A plataforma é uma rede que hoje conta com mais de 50 organizações da sociedade civil que comungam da ideia de que a política de drogas deve se afastar do sistema de justiça criminal e se aproximar de uma abordagem que garanta saúde, redução de danos e direitos humanos. Então a plataforma, ela acredita que é possível construir uma política de drogas baseada em evidências científicas, e para isso nós criamos a primeira revista científica especializada em drogas, que é a Platô Drogas e Política. O editor é o Maurício Fiore. Esse aqui é o número 2, né? Nós temos artigos, temos, por exemplo, um artigo muito importante sobre uma revisão sistematizada sobre evidências e recomendações a respeito dos riscos associados ao uso de cannabis. Nós também produzimos um guia sobre drogas para jornalistas, que está disponível online, assim como a Platô. E ano passado fizemos uma campanha chamada Drogas é Caso de Política, e que estava acompanhada por esse guia de bolso para debater política de drogas, justamente com evidências científicas, né? Então, artigos, tabelas, para que as pessoas possam qualificar o debate sobre política de drogas. Eu ia só fazer uma adendo nessa coisa do Denis, que a gente, quando publicou a matéria, a gente começou a receber muito comentário e tal, né, mensagem, e as pessoas falam muito, como? Para que pesquisa? Se a gente vai na rua, abre a janela e tem um monte de gente fumando maconha. Essa ideia da percepção, ela me parece uma coisa recente, né? Não é de agora que as pessoas, né, imaginam que a sensação de que há mais drogas do que a pesquisa... seja uma briga antiga de vocês. Sim, eu acho que essa é uma das questões centrais, né? Droga é o que o outro usa, né? Essa é a percepção que as pessoas têm. A Fundação Perseu Abramo, ela fez uma pesquisa há um tempo atrás e mostrou que a grande maioria dos brasileiros e brasileiras se informa sobre drogas pela televisão preferencialmente. Então a televisão é o veículo preferencial por meio do qual as pessoas se informam a respeito desse tema. Mudou, agora é pelo WhatsApp. Pois é. Mas o WhatsApp recebe aquele trechinho da matéria do programa sensacionalista que tem uma abordagem enviesada, que mostra o policial invadindo a favela e prendendo uma pessoa flagrada com uma pequena quantidade de drogas, dizendo, não, esse aqui é um traficante perigoso, etc. Então, a televisão, ela reforça um estereótipo, né, que foge muito da realidade. Hoje nós temos uma lei de drogas que prevê basicamente duas figuras, o usuário e o traficante. Na teoria é muito fácil diferenciar. O usuário é aquele que tem a droga com o objetivo de consumi-la pessoalmente, para uso próprio, e o traficante é aquele que tem o objetivo de obter lucro, né? Só que na prática a gente percebe que essa diferença é muito difícil de ser realizada, porque não há um critério objetivo baseado em quantidade. Então, a mesma quantidade, num caso, acaba redundando numa condenação por tráfico e, no outro caso, por uso pessoal. E a gente percebe, analisando a tendência da jurisprudência, que o critério socioeconômico e o critério de cor da pele é fundamental. Então, a mesma quantidade flagrada com um jovem negro numa favela tem grande chance de redundar numa condenação por tráfico de drogas, enquanto que o homem branco flagrado num bairro nobre com a mesma quantidade vai ser enquadrado como usuário, né? Há decisões judiciais que, inclusive, lidam
com esse aspecto. Dizem o seguinte: bom, o sujeito foi flagrado na favela, que é um lugar onde há bocas de fumo, há biqueiras, há locais onde as drogas são revendidas. Isso significa que essa pessoa só pode estar lá para vender e ainda por cima com autorização do comando do tráfico. Então, além da acusação de tráfico de drogas, ela sofre também a acusação de associação para o tráfico de drogas, tudo com base em presunção, né? Eu chamo de... no CEP. Exatamente. E num A presunção de culpa, né? a presunção de tráfico. Inclusive, o voto do Gilmar Mendes nesse recurso extraordinário 635-659, ele diz assim: nenhuma presunção que não seja de uso pessoal pode ser admitida pela ordem jurídica brasileira, que consagra a presunção de inocência e prevê a regra do ônus da prova, segundo a qual quem tem o ônus de provar a acusação é o órgão acusador, é o Ministério Público. Aquele que é acusado, ele é presumido inocente, ele não tem que provar nada, né? E a pessoa, muitas vezes, ela é presumida traficante. É o que eu chamo de uma cegueira hermenêutica deliberada por parte dos nossos juízes e tribunais que produzem o superencarceramento. Hoje o Brasil é a terceira maior população prisional do planeta, quase um terço dos nossos presos estão lá por conta da lei de drogas, e o modus operandi, a forma como o sistema de justiça aplica a lei de drogas é uma forma muito injusta, né? Porque coloca muita gente que não é traficante como se fosse e coloca esse pessoal na cadeia produzindo resultados trágicos, especialmente a questão do fortalecimento do crime organizado. Não podemos esquecer que essas facções criminosas que hoje dominam o negócio do tráfico de drogas, elas nasceram dentro da prisão. Então, quanto mais se prende, mais essas facções se fortalecem. Nós só vamos conseguir romper esse ciclo se nós modificarmos esse processo de superencarceramento. Por isso que em 2017, no IBCCRIM, ao lado da JD, da Pastoral Carcerária e da CEDD da UNB, nós lançamos as 16 medidas contra o encarceramento em massa, entre as quais a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal e a possibilidade de punição de pessoas condenadas por tráfico de drogas sem vínculo com organização criminosa, de punição com medidas alternativas à prisão. Nesse sentido, você mencionou a prisão como um local de cena de uso e de venda e tal. O delegado já aposentado Cláudio Ferraz, que combateu muito milícia lá no Rio de Janeiro, numa entrevista que eu fiz com ele no ano passado, falou assim: as prisões são a grande biqueira, são as prisões, né? E aí, por extensão, queria que você comentasse essa declaração e também a questão do sistema prisional feminino. Porque se é 1/3 do sistema geral, quando a gente faz o recorte para as mulheres, chega a quase 68%, né? Ou até mais, enfim. Não, e a questão do encarceramento feminino em relação às drogas é um ponto central, porque acredito que mais de 70% hoje das mulheres presas estão lá por conta da lei de drogas. E na grande maioria dos casos, são mulheres presas com pequenas quantidades de drogas, entrando nos presídios com o objetivo de passar essa droga para os seus companheiros, para os seus filhos, para os seus amigos. Quer dizer, é uma situação que evidentemente não denota periculosidade, e o Supremo Tribunal Federal, inclusive, no ano passado, concedeu um habeas corpus coletivo, uma iniciativa muito bacana do CADU, que é o Centro de Advogados pelos Direitos Humanos. Eles entraram com um habeas corpus coletivo para pedir que mulheres condenadas por tráfico de drogas que estejam grávidas ou tenham filhos possam cumprir as suas penas em prisão domiciliar. E o Supremo Tribunal Federal concedeu esse habeas corpus coletivo, mas acabou colocando lá uma condição de que as situações deveriam ser analisadas caso a caso. E aí, quando chegou no juiz de primeiro grau, uma série de obstáculos foram criados para que essa decisão não fosse aplicada, né? Inclusive o IBCCRIM, que foi amicus curiae nesse habeas corpus, se aliou com outros parceiros e a Defensoria Pública de São Paulo para tentar promover o impulsionamento dessa medida para que mais mulheres presas pudessem se beneficiar dessa prisão domiciliar. Mas nós temos aí um exemplo, né, de como o sistema de justiça opera não para garantir direitos, mas para violá-los, né? Até a Luciana Zafalon, minha colega, companheira de
plataforma, IBCCRIM, ela tem focado a sua análise, a sua pesquisa no papel que o sistema de justiça tem desempenhado em relação a guerras às drogas, né? Quer dizer, o discurso de guerra às drogas, além de representar essas violações de direitos humanos que nós conhecemos, né? Além de promover corrupção, violência, encarceramento em massa e fortalecimento do crime organizado, ele representa para o sistema de justiça um asset, né? Um ativo, porque, evidentemente, quanto mais perigoso for o inimigo, quanto mais demonizado for o inimigo a ser combatido, mais importância vai ter esse combate, esta guerra, né? Então, se nós tivermos um modelo regulatório em que não haja guerra às drogas, certamente o sistema de justiça vai perder poder, vai perder orçamento. Hoje, o magistratura e o Ministério Público fazem parte do 0,1% mais rico do Brasil, né? A remuneração que eles recebem não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Inclusive, o que nós gastamos em relação ao nosso PIB é muito mais do que qualquer outro país gasta para manter esse sistema de justiça. A média salarial, contando todos os benefícios em São Paulo, por exemplo, magistrado do Ministério Público, por volta de 45, 50 mil reais por mês, né? Um salário muito alto. Se você comparar com a iniciativa privada, né? Para você ganhar isso, você precisa, enfim, ser um profissional muito reconhecido, muito competente, muito bem sucedido. E então a guerra às drogas é hoje uma justificativa discursiva para a existência de um sistema de justiça tão caro, né? E com tanto poder. Voltando a mencionar a Luciana, ela tem um trabalho, Política da Justiça, em que ela mostra como o sistema de justiça age para criminalizar os pobres e blindar as elites. Nesse sentido, a guerra às drogas é um instrumento fundamental nesse processo de criminalização dos pobres, né? Inclusive, amanhã nós vamos ter na Companhia Teatro do Faroeste, lá na Rua do Triunfo 301, na Luz, o lançamento de 2 produtos que nós fizemos na plataforma. Um deles uma animação sobre a guerra às drogas, né? Mostrando que a guerra às drogas, na verdade, é uma guerra contra as pessoas, mas não contra qualquer pessoa, contra certas pessoas, né? E a gente compara, por exemplo, o caso do Hélio Coca, né? E o caso do filho de uma desembargadora do Mato Grosso do Sul, com outros casos de pessoas pobres e vulneráveis, e mostra como os resultados são diferentes dependendo do extrato social ao qual você pertence, dependendo da cor da sua pele, né? Aliás, essa animação ela foi feita com a narração do Ed Rock, que é um membro aí do Racionais MC. Aproveitar para agradecer ao Ed Rock pela gentileza de ter topado participar dessa iniciativa, e queria aproveitar e convidar todos os que nos assistem para que amanhã, a partir das 18 horas, lá na Companhia Pessoal do Faroeste, Rua do Triunfo 301. Marona, peguei. Que é uma disputa aqui. Então, o Estado criminaliza o consumidor de drogas, né? Tem todo esse discurso de que como se quem usa é o culpado por toda a violência e tal, não sei o quê. A gente tem, segundo a pesquisa da Fiocruz, 9,9% da população que usou droga uma vez na vida. Eu queria que você contextualizasse esse índice em relação a outros países e mundo e tal. Bom, primeiro é preciso denunciar esse discurso falso, né, de que o usuário é o responsável pela violência ao consumir drogas e ao comprar drogas. Esse é um discurso falso, porque quem produz a violência é a proibição, né? Quer dizer, o modelo de guerra às drogas, esse combate militarizado que identifica não só o usuário, mas o traficante como o inimigo a ser combatido. Como eu mencionei, a relação entre seres humanos e substâncias psicoativas sempre foi pacífica, até que há 100 anos atrás decidiu-se proibir certas substâncias. O relatório, todos os anos o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, ele lança um relatório mundial sobre drogas, né? E esse relatório mundial sobre drogas, ele mostra já há alguns anos uma certa estabilidade. Ele mostra que aproximadamente 5,2% da população mundial fez uso de drogas ilegais no último ano, e que apenas 0,6% desenvolveu algum tipo de uso problemático, né? Então nós temos aí aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo
que fizeram uso de drogas ilegais e menos de 30 milhões como sendo pessoas que fazem uso problemático de drogas. Isso, de alguma forma, se repete aqui no Brasil também. Ou seja, a primeira lição que nós devemos aprender a partir das evidências é o fato de que a maioria das pessoas que fazem uso de drogas não desenvolve uso problemático. Isso vale para todas as substâncias, né? E isso deveria ser a principal diretriz na formulação de uma política de drogas. Reconhecer que a maioria não desenvolve um uso problemático. A maioria das pessoas que usam drogas tem as suas vidas mais ou menos estruturadas, tem os seus trabalhos, tem as suas famílias, etc. E que o consumo de drogas faz parte do contexto mais amplo de uma vida significativa, né? Então, a partir dessa ideia, nós já devemos compreender que as pessoas que fazem uso problemático são a minoria, né? E que a abordagem repressiva por meio da lei penal é o pior dos caminhos, porque além de dificultar o acesso ao tratamento e ao cuidado adequado, ainda cria um estigma de criminoso, que é muito difícil de administrar. Então, se a gente comparar, por exemplo, pessoas que têm uso problemático de álcool com pessoas que têm uso problemático de uma droga ilegal como a maconha, o usuário problemático de álcool tem menos estigma e menos dificuldade de procurar ajuda e de receber um tratamento adequado do que aquele que faz o uso problemático, né? Então, de uma droga ilegal. Então, o que a gente percebe é que o discurso do atual governo, né, que já foi moldado no governo anterior, se afasta completamente dessa evidência científica, porque aposta na abstinência como única meta a ser atingida por uma política de drogas em relação às drogas ilegais. E a gente sabe que a meta da abstinência é uma quimera, né? Porque há pessoas que usam drogas ilegais que ou não querem ou não conseguem deixar de usar essas drogas e que mesmo em relação a essas pessoas é possível melhorar a qualidade de vida por meio de estratégias de redução de danos que são hoje demonizadas e banidas da atual política de drogas brasileira. Até a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão soltou recentemente uma manifestação instando o Ministério da Saúde, da Justiça e da Cidadania a revogar esses decretos que alteraram os rumos da política de drogas no sentido da abstinência como única meta, considerando essas mudanças inconstitucionais, né? E, de fato, não dá para você definir a política de drogas apenas com base na abstinência. A própria lei de drogas e a Política Nacional de Política sobre Drogas prevê também estratégias de redução de danos como ferramentas importantes na construção de um modelo de tratamento, de um modelo de cuidado. Marona, agora sou eu. Um exemplo do que você falou, que a proibição leva ao crime, é a lei seca nos Estados Unidos, né? Que acho que é um exemplo maior que tem disso. E pegando carona nessa questão do álcool, que eu, assim, falando no caso pessoal, na minha família, tem casos de alcoolismo, eu vejo em amigos, é muito mais do que drogas, né, cocaína. Eu queria te perguntar o seguinte, o consumo médio de álcool do brasileiro anualmente é 8,8 litros. Você acha isso muito? Como é que é em relação a outros países? Fala um pouco sobre isso. Então, bom... Por dia? Esse 8 Deve ter aumentado esse ano. Anualmente, calma. Você mencionou a questão da lei seca, que é de fato um paradigma importante que deveria nos ensinar que melhor do que proibir é tentar regular, né? Durante o período em que a lei seca vigorou nos Estados Unidos, entre 1919 e 1933, o comércio de álcool não desapareceu, ao contrário, ele se tornou clandestino, passou a ser dominado pela máfia. Então Meyer Lansky, Lucky Luciano, Al Capone eram as pessoas que dominavam esse negócio, tinham lucros astronômicos. As bebidas eram feitas sem qualquer preocupação de controle fitossanitário, então havia muito problema de saúde decorrente de intoxicação, bebidas que não eram feitas de forma adequada. E depois de 1933, quando a lei seca foi revogada, criou-se uma indústria formal que
paga tributos e que existe dentro da legalidade até hoje, né? E hoje no Brasil a empresa com maior valor em bolsa de valores é justamente a Ambev, que é uma empresa que produz bebidas alcoólicas e que tem um grande poder político a ponto de, por exemplo, qualquer tentativa de proibir a propaganda seja derrubada por conta do poder financeiro que eles têm, né? Sobre o padrão de consumo de bebidas alcoólicas no Brasil, se a gente comparar com outros países da Europa, nós estamos abaixo, né? Em vários lugares da Europa se bebe mais do que no Brasil. Agora, sem dúvida, o principal problema de saúde pública no Brasil hoje é o consumo problemático de bebidas alcoólicas. Nós temos aproximadamente 25 milhões de pessoas nessa situação, que pode ser enquadrada como uso problemático, né? E nós temos um problema, especialmente entre os mais jovens, né? No Brasil há uma cultura de adolescentes iniciando o consumo de bebidas alcoólicas, que é um problema. Até pelo fato de que o consumo de bebida alcoólica não é percebido como um uso de drogas, né? É visto como algo normalizado. Inclusive é muito comum dentro das próprias famílias o pai ou a mãe iniciarem os seus filhos no consumo de bebida alcoólica com 14, com 15, às vezes até antes. 15,7. Né? Exatamente. Tem também uma para questão... homens, né? Mulheres 17. E tem também uma questão muito preocupante. Tudo é machista. Eu ia falar exatamente isso. Mas aí nós temos aí, enfim, muitas variáveis, né? Hoje, por exemplo, o que se percebe é que as jovens estão iniciando o consumo de bebida alcoólica cada vez mais cedo, né? E aí você percebe nas festas, por exemplo, de adolescentes hoje com 13, 14, 15 anos, o consumo de bebida alcoólica é comum, né? Quer dizer, os adolescentes vão para as festas com a bebida escondida na mochila, bebidas fortes, como vodka, como destilados, misturam com refrigerante, etc., e fazem um consumo irresponsável, né, que a gente chama de binge drinking, né, que são o consumo de pelo menos de 5 ou mais doses em menos de 2 horas no caso dos homens e 4 ou mais doses em menos de 2 horas no caso das mulheres. E aí tem uma questão fisiológica, né, quer dizer, o corpo das mulheres ele metaboliza o álcool com, digamos assim, menos eficiência do que o corpo do homem. Por isso que a mulher bebendo menos quantidade, muitas vezes acaba se intoxicando mais, né? Mas, de qualquer forma, se eu pudesse identificar, digamos assim, uma prioridade, eu diria que a nossa política de drogas precisaria avançar na questão da prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes. O que as pesquisas mostram é que justamente o beber precoce é a porta de entrada para o consumo de substâncias que causam prejuízo à saúde, né? Eu acho que a política de drogas brasileira deveria focar na ideia de consumo responsável. E consumo responsável, a primeira premissa é o de que ele aconteça a partir dos 18 anos, como determina a lei, né? Nós tivemos, como eu mencionei, alguns episódios, por exemplo, teve um episódio em Botucatu há um tempo atrás que mostra como nós lidamos com a bebida alcoólica de forma equivocada, né? Então, alguns alunos lá em Botucatu, um polo universitário, se reuniram para fazer uma espécie de concurso. Então, ganhava o concurso aquele que bebesse a maior quantidade de vodka no menor tempo. O vencedor morreu, né? Então, nós lidamos com bebidas alcoólicas de uma forma a minimizar o risco associado ao seu consumo, né? Então, eu acho que a primeira tarefa seria desmistificar essa pouca lesividade que o álcool aparenta ter. Mostrar que a bebida alcoólica é sim uma substância muito perigosa e especialmente em relação aos jovens, aos adolescentes, o seu consumo ele não deve ser permitido, né? E que as famílias devem discutir sobre esse assunto. Uma das questões que a gente tem trabalhado na plataforma, que eu acho que é um assunto importante, é levar para o currículo do ensino fundamental e do ensino médio
a discussão sobre drogas, não apenas drogas ilegais, mas drogas legais também. Nós, cidadania, nós cidadãos e cidadãs, precisamos ser educados para consumir drogas, né? Nós precisamos ter informações sobre os riscos associados a cada tipo de substância, para que justamente no momento em que eventualmente decidirmos consumi-las, nós tenhamos as informações adequadas para fazer opções corretas, né? Então, essa também é uma bandeira que a gente tenta levantar, um momento difícil, porque há muito conservadorismo, né? A questão do escola sem partido e etc. Mas, sem dúvida, nós precisamos levar essa discussão para as escolas, porque assim como os jovens e as jovens devem ter informações adequadas sobre sexualidade antes de começar a vida sexual, justamente para que, quando isso acontecer, esses jovens tenham as informações corretas para fazer as escolhas mais seguras, o mesmo deve acontecer em relação às drogas, tanto as legais quanto as ilegais. Marona, comunidades terapêuticas ajudam ou atrapalham? Olha, essa também é uma pergunta complexa, até tem um livro muito bacana do IPEA, organizado pela Maria Paula Gomes dos Santos, também recomendo, está disponível na internet. Bem, as comunidades terapêuticas, elas surgiram na reforma psiquiátrica, né? Então, o movimento antimanicomial, que objetivava garantir o respeito aos direitos humanos nas políticas de saúde mental, as comunidades terapêuticas surgiram nesse contexto, mas em algum momento houve uma separação entre esses movimentos, e hoje as comunidades terapêuticas representam, a meu ver, um risco, né? Primeiro porque há inúmeros casos de abusos, de maus tratos, inclusive de tortura, né? O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, junto com a Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, soltou no ano passado um relatório mostrando uma série de violações de direitos humanos ocorridas nessas comunidades em algumas das comunidades terapêuticas, e nós temos hoje uma parceria, não é, entre os setores mais retrógrados, mais conservadores da política em matéria de política de drogas, que estão aliados com as comunidades terapêuticas, e o exemplo maior dessa aliança é o fato de que agora o Ministério da Cidadania assinou contratos de mais de 100 milhões de reais, né, para financiar leitos em comunidades terapêuticas para pessoas que fazem uso problemático de drogas, né? E o que a gente percebe é que há uma verdadeira teocracia terapêutica em que o proselitismo religioso se traveste de tratamento para uso problemático de drogas com baixíssima eficácia, né? Nós temos também regras, o próprio CNJ tem uma recomendação dizendo que não pode haver internação forçada nessas instituições, né, em comunidades terapêuticas, mas a gente sabe que muitas vezes na prática isso acaba acontecendo. E nós temos também, a meu ver, que criticar o papel do judiciário, que no lugar de garantir a aplicação da lei antimanicomial, que prevê muito claramente quais são as hipóteses de internação contra a vontade do indivíduo, que são aqueles casos de surto, de urgência, em que a pessoa está representando risco para si, e que autoriza a internação por ordem médica apenas pelo tempo necessário para que essa crise seja superada, né? Porque a lei antimanicomial prevê que o tratamento deve ser preferencialmente extra-hospitalar, né? Um tratamento em meio livre, para que a pessoa possa justamente desfrutar da máxima liberdade. De rotina, trabalho, como casa, deve família. ser numa democracia. O grande ganho que a lei antimanicomial, que o movimento da reforma psiquiátrica trouxe, é que o tratamento do transtorno mental deve se dar em meio livre, né? Quer dizer, as pessoas portadoras de transtorno mental, elas não podem ser separadas, né, como pregava o alienista, o Simão Bacamarte, no século XIX, quando esse desvario positivista já era superado, mas o que nós percebemos hoje é esse retorno a esse período, né? Quer dizer, então, o que as comunidades representam, as comunidades terapêuticas representam hoje, é um obstáculo à manutenção dos pilares
da reforma psiquiátrica, né? É uma tentativa de retorno a um modelo asilar e manicomial de tratamento da doença mental, o que representa um completo retrocesso. E o que é mais perigoso, a meu ver, é que hoje as comunidades terapêuticas, até pela força política e financeira que passaram a ter, representa uma espécie de fundo eleitoral para fazer proselitismo político graças à ideologização da questão das drogas, né? Então, nós temos aí diversos segmentos políticos comprometidos com esse modelo violador de direitos humanos de tratamento do uso problemático de drogas, que infelizmente hoje estão no poder, né? A gente tenta reagir, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, organizações da sociedade civil, mas infelizmente hoje eles passam o trator por cima de tudo e por cima de todos. Mas já passando, assim, para não monopolizar, você está propondo uma comunidade terapêutica sem partido? Isso é verdade. Ou você está propondo uma outra forma de encarar? E se esses 100 milhões de reais, por exemplo, eles deveriam ir para o SUS, no modelo de CAPS-AD? Como que funciona? Que alternativa que a gente tem ao modelo das comunidades terapêuticas? Posso fazer um adendo que a pesquisa tem uma parte toda sobre tratamento, né? E quando perguntam onde a pessoa se tratou e tal, não sei o quê, é 2,5 vezes mais nas comunidades terapêuticas do que nos CAPs. Pois é. E como é que a gente chegou a esse ponto? Essa pesquisa é de 2015, né? Pois é que as comunidades terapêuticas, elas foram vitaminadas desde 2011 com o programa CRAC, É Possível Vencer, né? Na época, a Gleisi Hoffmann era a ministra-chefe da Casa Civil, e foi ela que trouxe os primeiros convênios com comunidades terapêuticas para o governo federal. Foi a partir desse financiamento que essa força política foi se formando e, posteriormente, eles se bandearam para a direita e para a extrema-direita, né? Bem, você me pergunta o que eu proponho. Eu proponho o cumprimento da Constituição, né? Aliás, o Lênio Streck, ele também tem outra frase muito verdadeira, que ele diz que hoje exigir o cumprimento da Constituição um ato revolucionário, né? Eu até tenho um desenho, não sei se vocês, aquele desenho do banco. Eu até tenho uma Constituição, não sei se é a mesma. Eu tenho, mas hoje ela se tornou um pedaço de papel sem muita utilidade prática, graças ao papel que o próprio Supremo Tribunal Federal desempenhou, né, deslegitimando a Constituição. Mas o que eu defendo? Eu defendo a implantação de um sistema único de saúde universal e gratuito para todas as pessoas, né, que prevê não só o sistema único de saúde, como o sistema único de assistência social, que prevê tratamento público e gratuito para todos. Então nós temos como modelo preferencial os CAPS-AD, os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, que são subfinanciados. Hoje os CAPS-AD estão praticamente largados à própria sorte, sem qualquer tipo de financiamento, justamente porque o objetivo do atual governo é fazer esse tipo de equipamento desaparecer. E eles vão fazer isso a partir do não financiamento ou do subfinanciamento. E por que eles são contra o CAPS-AD? Porque o CAPS-AD é um modelo de tratamento extra-hospitalar, é um modelo de tratamento que privilegia a autonomia do indivíduo, as estratégias de redução de danos, um tratamento respeitador de direitos humanos. E o que eles defendem? Eles defendem um tratamento à força, uma abstinência à força, um modelo de imposição na base da violência, né? Então, o que acontece hoje é que as comunidades terapêuticas não fazem parte nem do SUS nem do SUAS, embora o atual governo tenha criado, por meio de portarias, decretos, etc., uma tentativa de incluir essas organizações dentro do SUS, dentro do SUAS, mas eles não pertencem nem ao SUS nem ao SUS. Inclusive, a manifestação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão é nesse sentido. E financiar com direito público não comunidades terapêuticas, mas a implantação do SUS e do SUAS, quer dizer, é o básico, né? Agora, hoje em dia, o básico se tornou um sonho de consumo, infelizmente. Pode falar. Marona, eu acho que um componente, um ingrediente importante para entender muitas dessas tensões que você está descrevendo aí, entender muito do Brasil hoje é o medo, né? Medo é uma emoção dominante no Brasil de hoje, é justificável, né? A gente vive num país tremendamente perigoso. 1/3 dos brasileiros tem pesquisa que mostra que tem alguém próximo na família
o amigo assassinado, né? Teve essa experiência. Então, a gente está falando de um trauma objetivo na vida de um pedaço enorme da população, né? E você está falando sobre esse papel da justiça de garantidor de direitos, você está falando de desencarceramento. Como é que você convence o Brasil de que o que você está defendendo não é tirar bandido da cadeia? Como é que você lida com essas questões no momento em que medo é um sentimento dominante? Pois é, mas eu defendo tirar bandido da cadeia, sim. Eu acho que, como diz um amigo meu, o juiz, uma vez ele estava fazendo uma audiência e um preso que estava sendo ouvido, estava sendo interrogado, disse para ele: olha, doutor, a cadeia é um lugar tão ruim que mesmo quem merece não devia estar lá, né? E eu acho que cadeia é isso, quer dizer, a cadeia é um monumento ao fracasso do processo civilizatório. Então, a cadeia deveria ser reservada apenas para casos muito excepcionais, né? A cadeia é mais ou menos como a internação à força, né? Ela só pode ser usada em casos graves, como última ratio, né? Uma solução in extremis. O problema da nossa política de drogas é que ela propõe essas soluções extremadas como primeira medida. Então, os nossos gestores, os nossos políticos querem encarcerar não só o traficante, mas também o usuário, né? A gente do governo que defende que o usuário também deve ir para a cadeia. E no caso do dependente, do usuário problemático, as pessoas querem internar em instituições totais, né? Até porque para essas pessoas é desagradável ter essas pessoas ao alcance da vista, né? Pessoas desgrenhadas, mal cheirosas, maltrapilhas. Então, até como forma de higienizar a paisagem, eles acham que o caminho é confinar essas pessoas. Então, nós temos uma política de drogas que opta pelo confinamento dos traficantes dos presídios e pelo confinamento dos usuários problemáticos em instituições de tratamento. Bem, você falou do medo. De fato, o medo é uma cortina de fumaça, né? A gente sabe que o ser humano ele age por instinto e o medo é um dos instintos mais poderosos que nós temos, né? O Darwin explica que nós somos o que somos graças ao instinto e ao medo que nós sentimos, né? A questão é a manipulação do medo, quer dizer, quando, como no caso da questão das drogas, há uma impossibilidade de um debate racional, quando as drogas são apresentadas como a fonte de todo o mal, né? E a gente pode lembrar, por exemplo, na década de 80, quando o Reagan lançou lá a campanha do Just Say No, os Estados Unidos viviam lá uma crise econômica e o governo dizia: o problema que nós vivemos não decorre das dificuldades da economia, o problema é o crack, né? Então nós temos que combater. Então, até do ponto de vista discursivo, o combate às drogas ele é interessante, porque você identifica o inimigo e a partir da identificação do inimigo você mobiliza toda a sua atenção e toda digamos assim, o apoio popular em nome de uma causa. Infelizmente, a guerra às drogas e a proibição ela está aí já há 100 anos, né? Então nós temos pelo menos 3 ou 4 gerações intermediando uma época em que as pessoas conviviam com um regime em que consumir drogas era algo livre e que a vida era também comum, né? Quer dizer, o fato de haver liberdade para consumir drogas não transformou o mundo num lugar insuportável, né? Então eu acho que o desafio que nós temos é conseguir trazer a discussão para um plano racional mínimo, né? Agora, num tempo como o nosso, em que se discute terraplanismo, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma política de drogas que se baseia no terraplanismo correspondente, né? Marona, nós estamos há 55 minutos conversando aqui, então eu vou fazer um pedido que é aquela rodada que cada um faz uma pergunta. Você precisa de uma caneta? Eu tenho uma caneta. Porque a gente poder tentar encerrar com 1 hora. Eu vou fazer a minha primeira, que é a seguinte. Vamos lá. Você resolveria a questão dele de soltar bandidos se o usuário de droga ou o traficante, enfim, não fosse mais bandido? Uhum.
Então a minha pergunta é, descriminaliza todos os usos, descriminaliza, o que deve ser descriminalizado? Como é que é a proposta da plataforma de vocês? Como é que o campo está pensando esse tema? Ai, ele roubou minha pergunta. Mas eu vou colocar um adicional. Então vamos mais rápido. Desculpa. Eu vou colocar um adicional nisso. Eu tenho uma memória afetiva, inclusive, da minha mãe falando... o que se fala do álcool, que a gente falou aqui, que ele é a porta de... Minha mãe falava, a maconha é a porta de entrada das outras drogas, né? A gente já sabe que existem usos medicinais comprovados, inclusive, da maconha. Tem o documentário Ilegal, que é excelente, né? Da luta das mães, das crianças que precisam fazer esse uso, né? Do canabidiol. Então, daí entra nisso. Descriminalizar algumas com essa justificativa, descriminalizar todas, porque a gente está falando de liberdade de uso. Enfim, é isso. Vou fazer um adendo também, mas acho que não está a minha vez. Mas você... É porque tem o gancho. A minha pergunta era essa. Então deixa eu Você fazer o fez, adendo. que você fez, Camila. Você roubou a minha pergunta. Bandido. Como combater o senso comum de que a descriminalização aumenta a violência? Combater nesse mundo que a gente vive. Legal. Eu quero te perguntar, então, se você pudesse escolher uma mudança na lei de drogas, qual seria ela? Bom, começando pelo fim, eu revogaria o artigo 33 que prevê o tráfico de drogas, né? Então, na minha opinião, o tráfico de drogas deveria ser considerado uma conduta lícita. Assim como você pode chegar num bar e pedir um rabo de galo, que é uma bebida extremamente intoxicante, acho que você deveria chegar num dispensário ou numa farmácia e poder escolher qualquer substância para consumir. Essa é a minha opinião, dentro de parâmetros regulamentares, né? Então, evidentemente, consumir uma substância psicoativa e dirigir um automóvel não pode ser aceito, porque você cria um risco para terceiro. Bem, Você pode comprar um rabo de galo, mas não pode comprar álcool Zulu no bar. Sim, mas você pode comprar álcool Zulu no supermercado. Então, eu Tem acho coisas que você não pode comprar. Sem dúvida, mas dizem que dinheiro compra até amor verdadeiro. Mas descriminalizar ou legalizar, né? Bem, descriminalizar é considerar a posse para uso pessoal um ato não criminal, né? Não um ilícito penal. Mas é o primeiro passo. Por exemplo, na América Latina, praticamente só o Brasil e as Guianas ainda criminalizam a posse de drogas para uso pessoal. Argentina, Chile, Colômbia, Equador, praticamente todos os nossos vizinhos já não criminalizam essa conduta há muito tempo. O Uruguai legalizou produção, distribuição, comércio da cannabis. Então, na plataforma... As Guianas que estão certas, a gente tem que virar... Sim. Na plataforma nós não temos um modelo pronto e acabado, embora seja um consenso mais ou menos definido que nós defendemos a regulação de toda e qualquer substância. Na nossa opinião, proibir é pior do que regular qualquer substância, por mais perigosa que ela seja, né? Nós entendemos que cada substância deve ter seu modelo regulatório distinto. Há alguns trabalhos, por exemplo, a Transform tem o Blueprint for Regulations, que eles propõem diferentes modelos de regulação para cada substância, né? Então você tem, por exemplo, salas de uso seguro para heroína ou cocaína, em que a pessoa recebe orientação de redução de danos, de modos de riscos associados ao consumo, etc. E tal. Agora, sem dúvida, não há um modelo pronto e acabado em relação a outras substâncias, né? É uma coisa que está sendo discutida. O que a gente sabe, e a própria experiência mostra, é que esse admirável mundo novo da regulação das drogas começou pela maconha. Então a maconha é a porta de entrada para esse novo modelo regulatório das substâncias psicoativas. A gente já tem o Uruguai, tem o Canadá, os Estados Unidos, hoje mais de 10 estados regulam a maconha para uso social, mais de 30 para uso medicinal. Então você já começa a ter algumas experiências e algumas discussões sobre as melhores formas de regular. Então, por exemplo, a questão da propaganda vem sendo banida, não faz sentido você estimular o consumo de uma substância como maconha. A questão de evitar acidentes, então, por exemplo, os comestíveis, né, os edibles, não podem ter formato de doces que as crianças costumam comer, que é gummy bear, etc. e tal, para evitar uma intoxicação acidental, campanhas de prevenção, etc. e tal. Então, não há um modelo pronto e acabado, mas me parece que a superação
do proibicionismo, ela é imperativa, esse modelo evidentemente não funciona mais, nós precisamos caminhar para um modelo regulatório em que o acesso seja legal para qualquer substância. O mundo já se move nesse sentido, a questão é saber se nós, Brasil, vamos ficar para trás como ficamos, por exemplo, na questão da escravidão. Fomos o último país a abolir a escravidão, né? E também, qual legalização nós desejamos? Quer dizer, não é qualquer legalização, mas é uma legalização que promova a inclusão. Então, quando a gente pensa numa legalização, a gente tem que pensar nas populações que hoje são mais atingidas por esse modelo de guerra às drogas. Quer dizer, quem mora na favela e sofre a consequência da guerra às drogas, sofre a bala perdida, sofre a intervenção militarizada dos territórios, deve ter vantagens nesse modelo regulatório. Em alguns lugares dos Estados Unidos isso já está acontecendo. Para você conseguir uma licença para vender cannabis, você tem que estar associado, por exemplo, a alguém negro, né? Para justamente promover obrigatoriamente alguma espécie de inclusão. A questão da maconha ser porta de entrada. A gente já sabe que essa é uma teoria furada, que não tem evidência científica, né? A maconha como gateway, ao contrário, se há de fato uma porta de entrada, essa porta de entrada é o álcool, embora os estudiosos, os psiquiatras tenham mais ou menos um consenso a respeito da complexidade das circunstâncias que levam alguém a consumir ou não uma substância, né? E aí a gente sabe que o fato de ser proibido é muito pouco relevante na decisão de decidir consumir ou não uma substância. Por isso que a gente entende que a descriminalização não vai produzir um aumento significativo do consumo e nem um aumento da violência, ao contrário, né? Agora, evidentemente que descriminalizar apenas a posse para uso pessoal vai ter um impacto reduzido na medida em que o tráfico vai continuar sendo proibido, vai continuar sendo um negócio clandestino, dominado pelas facções criminosas e enquanto não houver um modelo regulatório da produção, da distribuição e do comércio, evidentemente vai haver problemas. É o que acontece hoje, por exemplo, no Uruguai, que embora tenha legalizado toda a cadeia produtiva da maconha, continua proibindo a cocaína, por exemplo. E a gente sabe que a cocaína é hoje onde o tráfico de drogas consegue o maior lucro, né? Então, apesar deles no Uruguai terem, digamos assim, enfraquecido o crime organizado por terem tirado a maconha, digamos assim, do mercado clandestino, há alguns problemas. Primeiro que a produção oficial não consegue atender toda a demanda que existe, então as estimativas mostram que no máximo 40% da demanda ela é atendida pelo mercado legal, que significa dizer que o mercado legal acaba atendendo os outros 60%. É um mercado estatal ou não? Sim, o mercado legal é estatal. Só o Estado produz em Estado... Tem coletivos também, sim, né? É que lá no Uruguai eles têm... É público e estatal. Eles têm 3 possibilidades, né? É a venda na farmácia, que você tem que fazer um cadastro e você tem direito a uma determinada ração mensal de 40 gramas, ou você pode cultivar na sua casa, o autocultivo, ou você pode fazer parte de um clube, né? Clube de membresia, e aí você também vai receber a sua ração mensal. Mas, como eles não conseguem atingir todo o mercado, há essa questão. E a questão do mercado da cocaína, que é o mercado principal hoje em termos de lucro do crime organizado, que também gera as consequências indesejadas, como é o caso da violência, né? Mas falando de maconha medicinal, que é um tema muito importante, 2 questões muito relevantes. Primeiro, a OMS soltou agora recentemente um comunicado instando as agências da ONU a reclassificar a cannabis da lista 4 para a lista 1. Né? A lista 4 é que prevê as substâncias mais perigosas e sem nenhuma propriedade medicinal, e a lista 1 é aquela que prevê substâncias que têm propriedades medicinais. Então, a OMS reconhece que a cannabis tem propriedades medicinais e, recentemente, o Conselho Federal de Medicina soltou também uma publicação, essa aqui, A Tragédia da Maconha, né? O nome não é muito bom, mas o conteúdo é. E na página 113 desse documento, eles dizem que há evidências conclusivas para o uso da cannabis
em relação ao tratamento da dor crônica em adultos, né? Então, a dor crônica é um problema que atinge muita gente no mundo inteiro, no Brasil. Veja nos Estados Unidos, por exemplo, a crise dos opioides, né? Quer dizer, as pessoas tendo problemas por usarem analgésicos na base de opioides para tratar a dor crônica. Então, o Conselho Federal de Medicina reconhece que a cannabis ela possui propriedades medicinais, inclusive para tratar a dor crônica. Isso é um avanço em relação à resolução que o Conselho Federal de Medicina soltou em 2014, que previa apenas o CBD, né, o canabidiol, que é um dos canabinoides que estão presentes na maconha, como tendo propriedade medicinal. Hoje, o Conselho Federal de Medicina reconhece o chamado efeito comitiva, que é o conjunto de canabinoides que compõe a maconha, como sendo o conjunto, a cannabis como um todo, uma planta com propriedades terapêuticas. Então, essas duas notícias me parece que são importantes para essa discussão. E sobre a questão do senso comum, né, que a descriminalização pode aumentar o consumo ou a violência, eu acredito que as evidências científicas vão no sentido oposto, né? Tem até um trabalho do Igarapé que está disponível na internet, mostrando 21 experiências em diferentes países no globo, em que nenhuma delas a descriminalização produziu esse efeito adverso que se imagina, né? Até porque, como eu disse, o que determina uma pessoa a usar ou não uma substância, o fato de ser proibido ou não, tem muito pouca influência nessa decisão. Agradeço imensamente, em nome da Casa da Democracia, a sua presença, a presença do Denis, da Maria Tereza, vulga TT, also known as. Cristiano Marona, boa sorte na sua jornada da plataforma e muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer estar aqui na Casa da Democracia, né? Mais do que nunca, a democracia hoje ela é um valor que precisa ser defendido, e eu fico muito feliz de ter estado aqui com vocês na Casa da Democracia e desejo vida longa à democracia e à Casa da Democracia. Muito obrigada. Obrigado.